Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu tenho o prazer aqui de receber o Axel Cofré, ele que é PhD em células-tronco e um dos organizadores do simpósio que está vindo aqui, né, que está acontecendo, membro da comissão. Alagoas recebe o primeiro simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica. A importância de se trazer um evento aqui para o Estado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É importante para o Estado esse evento porque a gente começou já há algum tempo atrás a buscar um recurso para conseguir implantar um laboratório aqui no Estado de pesquisa com células-tronco. E a gente conseguiu esse recurso no final do ano passado, foram mais de R$2.200.000 que foram aprovados pelo Ministério da Saúde. E esse dinheiro vai para a UFAL para construção, para estruturação de um laboratório. E isso é equipar um laboratório desde o início. Todos os equipamentos necessários para ser possível fazer pesquisa com células-tronco voltados para a esclerose lateral amiotrófica. E como a gente conseguiu esse recurso para a construção do laboratório, a ideia de criar um simpósio foi muito importante porque a gente vai conseguir trazer para o estado de Alagoas diversos pesquisadores, não só do Brasil, mas também de fora do Brasil, para discutir a esclerose lateral amiotrófica. E aí também nesse contexto conseguir criar algumas parcerias internacionais para que esse laboratório fique mais visível ainda internacionalmente. Eu imagino o seguinte, Axel, nós estamos no Brasil em que a pesquisa recebe frequentemente críticas de pouco investimento. E de fato é. Quando se pensa isso numa estrutura do Brasil e ainda vem para um estado do Nordeste, do tamanho de Alagoas, isso daí fica mais acentuado. Qual o potencial que você enxerga, está aqui há um ano, de um laboratório, de um grupo de pesquisas em Alagoas trazer avanços reais para o mundo inteiro? Isso é um fato muito interessante, isso é uma ótima pergunta, porque realmente é verdade, existe um declínio na quantidade de recursos que estão sendo investidos em ciência. Também existe uma quantidade de recursos que são distribuídos no Brasil, então isso é limitado. É diferente os recursos que são distribuídos no Sul e Sudeste, como no Norte e Nordeste. Então existem menos recursos que vêm para cá. Só que esses menos recursos que vêm para cá não necessariamente tem a ver com uma discriminação com o Estado, com isso. Às vezes é pelo interesse de pesquisadores se instalarem nos estados para desenvolverem pesquisas. E aí surgiu o interesse do professor Marcelo Duzioni, que é o coordenador do projeto de pesquisa, e o meu interesse de criarmos um laboratório aqui no estado. A gente tem total potencial e total condições de ter um laboratório totalmente eficiente. A nossa formação, ela é especializada nisso. A gente se formou justamente para conseguir, aonde a gente trabalhe, a gente tem as plenas condições de fazer pesquisa de ponta. Essas pesquisas de ponta, elas só acontecem se existir investimento. Não importa onde esses investimentos sejam feitos. Não importa se vai ser no Paraná, no Rio Grande do Sul, se vai ser em Santa Catarina ou se vai ser aqui em Alagoas. A importância de ser em Alagoas, porque é inédito. Não existe um laboratório até hoje de pesquisa com células-tronco no estado de Alagoas. É o primeiro laboratório que existe agora. E esse laboratório vai ser voltado para a esclerose lateral amiotrófica. Para você ter uma ideia, com o surgimento desse laboratório, surgiram novas ideias. E essa nova ideia foi criar uma rede de estudos de esclerose lateral amiotrófica no Brasil. Não existe essa rede ainda. E essa rede surgiu com o desenvolvimento desse projeto, aqui no estado de Alagoas. A gente começou a procurar algumas parcerias, a gente tem parceria com a Fiocruz do Paraná, que apoiou muito a nossa ideia, e a Fiocruz do Paraná agora tem interesse em criar uma rede nacional de estudos com esclerose lateral amiotrófica. E isso foi uma iniciativa graças a esse laboratório que a gente conseguiu desenvolver aqui no estado. Então o estado tem potencial tranquilamente de desenvolver pesquisa de ponta aqui sim. Quando a gente vê isso e traz esse simpósio por meio de um projeto, explica melhor para a gente como é esse projeto. Você já falou um pouco disso, que já tem um ano de desenvolvimento, mas conta se existe algum tipo de cronograma, algum plano de ação, como vocês pretendem trabalhar com esse projeto e depois a gente vem falar do simpósio. Tá, então primeiro o projeto de pesquisa, né? Isso. Esse projeto de pesquisa foi iniciado
há mais de um ano atrás, foi em setembro de 2016, que eu fui contactado pelo professor Marcelo para a gente criar uma linha de pesquisa, uma possível linha de pesquisa para ser implantada aqui no estado de Alagoas, na área de esclerose lateral amiotrófica. Certo. Isso veio graças ao Dr. Emerson Casado, que ele é muito conhecido aqui no estado de Alagoas, e ele é muito ativo na causa de esclerose lateral amiotrófica. Ele mesmo procurou a UFAL procurou o professor Marcelo Duzione, e aí junto a gente começou a desenvolver um trabalho escrito sobre esclerose lateral amiotrófica. Esse trabalho escrito, ele começou do zero. Então, a gente sugeriu uma linha de pesquisa, o que a gente poderia fazer. A gente sugeriu cronogramas, como seriam executados esse projeto de pesquisa e aonde ele seria executado, quais as etapas para execução. Isso foi enviado ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, durante alguns meses, ele apreciou esse projeto, ele enviou para a gente de volta algumas vezes para fazer algumas correções. Sim. E em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde deu um ok, disse que nosso projeto estava perfeito e possivelmente ele poderia ser concretizado aqui. A partir disso, o recurso começou a ser liberado. Então, começou os trâmites entre a UFAL e o Ministério da Saúde. A gente acredita que essa semana ainda o dinheiro já esteja em condições de começar a ser usado. E aí sim a gente começar a construir efetivamente comprando equipamentos e insumos. 2 milhões de reais são todos para o laboratório, são todos para equipamento, é para uma construção, o que é que vai ser isso? Esse projeto ele tem o intuito de durar 4 anos. Certo. Então é um projeto de 4 anos de duração, financiamento de 4 anos, e nesses recursos a gente tem diversas rúbricas, que a gente chama, diversas certo. partes que a gente pode gastar esse dinheiro. Certo. Uma delas é equipamentos, que é essencial para o desenvolvimento de qualquer laboratório. Então a gente criou uma lista de equipamentos que são essenciais para você ter um laboratório de pesquisa com células-tronco. A gente criou uma lista de reagentes e insumos que a gente precisa utilizar para manter esse laboratório funcionando durante esses 4 anos. Porque me permita a parte leiga da minha parte, mas eu acho 4 milhões pouco para equipamento. 2 milhões. 2 milhões, pouco para equipamento. Eu digo isso porque, exemplo, recentemente eu tive acesso a um tipo de tecnologia de análise do fundo de olho para diabetes. Era 500 mil reais. Sim. Um equipamento. Sim. Um dos equipamentos, esse projeto foi aprovado, é o começo. A gente tem mais perspectivas, a gente tem interesse em equipar ainda mais esse laboratório. Por exemplo, um dos equipamentos que a gente tem interesse de comprar é um equipamento que faz análise super rápida em células. E não precisa de um ser humano estando olhando essas células. Então, a própria máquina faz as análises e a própria máquina te dá um resultado. O que você levaria para fazer durante uns 6 meses de trabalho de um homem fazendo, você levaria 1 semana com essa máquina. Só que só essa máquina custa 2 milhões de reais. Isso, é por isso que eu estou dizendo. Eu digo 2 milhões, talvez, para quem esteja nos assistindo, possa parecer um dinheiro muito grande. E, na verdade, pelo que a minha análise como leigo é que é muito pouco. Isso, exatamente. Ela é pouco relacionada ao quão grande você quer um laboratório e as linhas de pesquisas que você pretende executar. O que a gente ofereceu para o Ministério da Saúde foi trabalhar com possíveis novos fármacos. Por isso é importante... Pelo menos esses 2 milhões não envolvem salários, né? Esses 2 milhões tem bolsa de pesquisador visitante, que eu venho para cá a isso, né? Certo. Então venho consta seu salário, mas não consta o salário de todo mundo. Não. Porque seria um outro problema. Seria um outro problema. Seria um outro problema. Mas todo esse projeto ele foi construído com o necessário que a gente realmente precisa para iniciar um laboratório. Por isso que é importante as nossas parcerias. A Fiocruz do Paraná, ele tem esse equipamento de 2 milhões de reais. Então, a gente não precisa ter esse equipamento aqui hoje. Entende? Então, seria um gasto público dobrado e desnecessário nesse momento. Então, a gente teve esse cuidado. O que a gente consegue fazer aqui hoje, o que a gente vai conseguir fazer aqui, quando esse laboratório estiver funcionando, é cultivar células-tronco. Essas células-tronco são de pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Então, para você ter uma ideia,
todo mundo surgiu de apenas uma única célula, correto? Certo. Uma única célula se dividiu diversas vezes e forma um ser humano. E formou o ser humano que todo mundo é hoje. Então, um ser humano adulto, ele tem diversas células no seu organismo e uma célula desse seu organismo, todas as células na verdade, ele tem o potencial de ser aquela célula inicial lá atrás. Certo. Quando o indivíduo começou a ser formado. Certo. Isso são células-tronco. Hoje em dia existe uma tecnologia que você consegue pegar uma célula de um tecido adulto, de uma pessoa adulta, e transformar ela numa célula-tronco. E estudar isso, essa célula. Qual que é a importância dessa célula? Que a célula que você transformou ela numa célula-tronco de um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, toda a informação genética da doença consta dentro daquela célula-tronco ali. Então você consegue fazer análises de diversos fármacos em uma célula realmente de um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica. Então a ideia do projeto que a gente propôs foi fazer estudos de diferentes fármacos nessas células, que são derivadas de pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Então a gente tem uma biblioteca de fármacos na UFAL, e esses fármacos vão ser testados nessas células como potenciais terapêuticos. Entendi. Esses potenciais terapêuticos, eles são iniciais, isso é in vitro que a gente chama, né? Isso é dentro de uma cultura, em condições ideais. Até isso se tornar um medicamento de fato, são anos e anos de estudo, Sim, mas é o começo para você realmente criar uma... Mas esses fármacos, por exemplo, é um tiro no escuro ou já é base de pesquisas anteriores? Já tem base de algumas pesquisas anteriores. Você tem algumas bases de como essa molécula, esse fármaco, atua dentro da célula. E aí você começa a induzir um possível potencial em cima da doença. Certo. E aí você começa a testar isso. Você não pode testar isso em humanos. Existem alguns modelos animais hoje que mimetizam a esclerose lateral amiotrófica, que também eles vão ser testados nesses animais. Ratos? Ratos. Existem ratos transgênicos que têm a doença, eles mimetizam, não é exatamente como a esclerose lateral amiotrófica, mas ele mimetiza a doença. Certo. Então, os fármacos aqui no estado de Alagoas, a gente vai testar eles nessas células, potencialmente nessas células. Se a gente vê algum resultado significativo, aí a gente começa a trabalhar dentro dos braços dessa rede que a gente quer trabalhar, que é a Fiocruz do Paraná. A gente tem parceria, a gente quer montar parcerias com a UFRJ no Rio de Janeiro, com a Fiocruz de Salvador. Então, esses diferentes laboratórios têm diferentes tecnologias. Por isso a importância dessa rede e por isso a importância da gente ter no estado um laboratório também que seja o suficiente para atender a rede. Não adianta a gente criar e gastar dinheiro público, tendo tudo em dobro e todos os laboratórios em dobro, sem necessidade. Então, os 2 milhões de reais que foram propostos, ele cabe exatamente dentro do que a gente precisa para trabalhar com células-tronco e ter um laboratório de ponta aqui no estado. Se a gente analisar o benefício que isso pode acontecer, que pode fazer, você pode dizer que 2 milhões tem que ser realmente o início, né, de um processo. Ciência não é um, embora seja para você ter um projeto como esse, exige um planejamento absurdo e a aprovação, você vê, vai e volta diversas vezes, a descoberta de um fármaco não é planejado. Ele, às vezes, pode ser ao acaso, às vezes pode ser planejado. Às vezes você descobre alguma coisa nova, você investigando coisas totalmente diferentes. Isso já aconteceu diversas vezes na ciência. Vários prêmios Nobel são ao acaso. A pessoa está estudando um outro componente e acaba descobrindo. Exatamente, acaba descobrindo uma funcionalidade que não se esperava para aquilo lá. Já o laboratório que a gente pretende, ele é direcionado para fármacos para esclerose lateral amiotrófica. Então a gente quer futuramente a gente quer que o Estado se torne uma referência no estudos de fármacos para a doença de esclerose lateral amiotrófica. Que não impede que num teste desse se descubra a cura para o Alzheimer, né? Pode, se a gente usar... A ideia desse laboratório, como existe esse potencial,
do laboratório, a gente pode trabalhar com células de quem tem Alzheimer, células que tem esclerose lateral amiotrófica, células que têm doenças cardíacas congênitas. Então, é uma infinidade de estudos que a gente pode fazer com esse laboratório. Claro, esses 2 milhões é o início, é o pontapé de partida, é a chave para ver se a gente consegue fazer. Com certeza a gente vai conseguir fazer. Tendo isso, nos próximos anos, é continuar investindo em equipamentos, continuar estruturando o laboratório, continuar investindo em mão de obra. A gente precisa trazer mais pesquisadores capacitados para o Estado para que a gente consiga ter uma rede pensante dentro do Estado, dentro dessa área. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o Axel Cofré, ele que é PhD em células-tronco, PhD em ciência e tem o seu estudo de células-tronco, está aqui trazendo o primeiro simpósio internacional sobre esclerose lateral amiotrófica. A gente vai para um breve intervalo, volta já. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de 100 de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Axel Cofré, ele que é PhD em células-tronco. Primeiro simpósio, quando acontecerá? Como faz para participar? Esse simpósio, ele veio no momento certo para a gente, né? Como a gente teve a aprovação do projeto de pesquisa, a gente também teve a aprovação para a organização do simpósio. Então, foram coisas que foram feitas em paralelo. Quem está financiando esse simpósio é a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde. Quem financiou o projeto de pesquisa foi o Ministério da Saúde. Claro que teve intervenção do Ministério da Saúde também com o simpósio, mas foram coisas em paralelo, não são juntos. Esse simpósio ele vai acontecer do dia 3 de março ao dia 5 de março. Certo. São 3 dias. Certo. Sendo que no primeiro dia, no dia 3, a gente tem uma cerimônia de abertura. Isso vai acontecer no período do final do dia, às 17 horas, no Hotel Jatiuca, e vai contar com diversas pessoas, os pesquisadores todos vão estar disponíveis para os nossos inscritos. Eles podem participar e interagir com os pesquisadores, interagir com pacientes de esclerose lateral amiotrófica que também vão estar presentes. O Dr. Emerson vai estar presente, ele é o nosso convidado de honra do simpósio. E no domingo, no dia 4, começam as palestras logo cedo. A gente vai ter 2 tipos de palestras. As palestras que os pesquisadores vieram de fora para cá, então vai ser palestra onde o pesquisador estará presencialmente aqui. E vão ter palestras onde os pesquisadores não puderam vir, por diversos motivos, mas eles se dispuseram a dar uma palestra. Então vão ser por videoconferências. Essas palestras a gente tem pesquisador da Universidade de Massachusetts, a gente tem pesquisadores da Universidade de Harvard, então a gente tem presencial da Universidade de Tucson, a gente tem da Universidade da Carolina do Sul, então a gente tem diversos pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países para participar com a gente. Quando a gente... Hotel Jatiuca, 3 a 5 de março, o que é discutido nessa palestra? Quem participa sai enriquecido de que maneira? Exatamente. Essa foi uma das nossas preocupações. A nossa preocupação era qual vai ser o nosso público-alvo. Quem que está apto a assistir às nossas palestras. Primeiro, a gente procurou abranger a maioria das pessoas.
Então, elas são voltadas para pessoas de graduação, que, na verdade, a maioria dos nossos inscritos são pessoas de graduação. Tem pessoal de pós-graduação e pessoas que trabalham na área de saúde. Certo. Então, isso porque esse simpósio, ele não é só científico. Então, não vai ter só palestras técnicas científicas. A gente, por exemplo, a palestra de abertura vai ser com o Dr. Marco Chiaia, que é de São Paulo, a doutora Sabrina e o Dr. Fernando Gabeleira. O Dr. Fernando Gabeleira é muito conhecido aqui no estado, ele trabalha com isso e vai ser uma mesa redonda. Então, eles vão discutir o paciente de ELA, hoje em dia. A Sabrina, que ela é nutricionista, ela vai trazer ideias de como você trata um paciente com ela, quais são as novidades que você tem dentro da área nutricional, e depois vai ter uma mesa redonda discutindo tanto a parte nutricional como clínica. Vão existir uma das palestras, por exemplo, da doutora Mert, que é da Universidade de Massachusetts. Ela trabalha com testes clínicos, então ela tem mais de 15 testes clínicos diferentes, e a palestra vai ser voltada para os testes que possivelmente podem virar droga algum dia. Existem palestras que são mais técnicas. O pessoal o Ross Buckham, por exemplo, que é um dos nossos palestrantes, ele trabalha com moléculas, aquela molécula que vai lá dentro da célula e ela é a responsável por causar a doença. Então, nós temos desde a parte ampla, que é a clínica, que a pessoa vê no seu cotidiano, até a parte científica muito mais específica. Por isso que a gente consegue abraçar todo mundo, desde a parte de graduação como pós-graduação. E nós temos dentro da nossa categoria de inscrição, nós temos as pessoas que são pacientes de ELA ou familiares de pacientes de ELA. Para eles, a inscrição é gratuita. E nós temos bastante procura, então tem bastante gente interessada em assistir as palestras e saber o que está acontecendo no mundo da ciência e no mundo da clínica da esclerose lateral amiotrófica. Se me permita, como jornalista, às vezes a gente entra direto no fato, né, do que é o simpósio, do que é a pesquisa, e a gente deixa um pouco de lado, às vezes, o objeto principal. O que é a ELA? O que é a ELA? Isso é uma boa pergunta. A ELA ela é a esclerose lateral amiotrófica. Ela é uma doença neurodegenerativa. Essa doença, ela acomete o sistema nervoso, então a pessoa começa a perder os movimentos do seu corpo. Ela perde o movimento dos braços, de todos os membros, depois começa a cada vez perder mais os movimentos musculares. Finalmente, no final do desenvolvimento da doença, a pessoa tem problemas respiratórios, falha respiratória e falha cardíaca. Ela vai falindo os Vai falindo a parte muscular do indivíduo. É uma doença que ela é avassaladora. Após o diagnóstico, prognóstico de sobrevida da pessoa é de 3 a 5 anos. Então é muito rápido. Até 5 anos. Até 5 anos. É muito curto. Existem casos de exceção que a gente ainda desconhece. O Stephen Hawking, no caso? Exatamente. O Stephen Hawking é um deles. A gente desconhece porque ele tem tantos anos que continua vivo e continua tendo uma vida relativamente, funcionalmente cerebral normal. Dinheiro importa? Dinheiro importa para a qualidade de vida, mas se você tiver a doença, nada vai prolongar mais ou menos as chances de sobrevida. Existe um Stephen Hawking pobre, ele estaria vivo? Estaria vivo, estaria vivo. Com os tratamentos convencionais, ele estaria vivo. Não existe nada que não é feito com Stephen Hawking que não é feito com algum outro paciente que tem acesso aos mínimos cuidados, né? O desenvolvimento, existe algum tipo de gatilho? Essa é uma pergunta capciosa porque a gente ainda meio que desconhece isso. É um mundo obscuro nessa área. Mas não quis pegar você no contrapé. Não. Não foi intencional. É porque a gente não conhece ainda de fato o que causa. Existem algumas coisas, por exemplo, que podem... Há suspeitas. Há suspeitas. Por exemplo, esporte intenso. Esporte intenso, existem alguns artigos, porque tudo o que você desconhece na ciência, você faz correlações. Certo. Então, você procura correlações com algumas coisas. E existe correlação de esclerose lateral amiotrófica e pessoas que tiveram atividade física intensa durante a sua vida.
Pessoas que tiveram essa atividade física intensa não necessariamente vão ser... Mas não intelectual. Não intelectual. Não intelectual. A parte intelectual, ela não é afetada de forma alguma. Certo. Então, a pessoa ela fica presa dentro do seu próprio corpo. A síndrome do encarceramento. Ela fica totalmente lúcida, ela tem consciência de tudo que acontece ao seu redor, ela tem a funcionalidade cerebral totalmente normal, ela tem a capacidade intelectual totalmente normal, tanto que boa parte dos palestrantes que foram selecionados pelo Dr. Emerson Casado. Ele entrou em contato com algum dos pesquisadores externos e colocou a gente em contato junto com eles. Então, o Emerson Casado está muito ativo nesse simpósio dessa forma. Ele sempre está procurando o que pode ser melhor para o Estado, o que pode ser melhor para a gente E como se comunica desenvolver. um Stephen Hawking, um Emerson Casado, por exemplo? Existe um software que foi desenvolvido porque ele tem mobilidade do ocular. Então, ele consegue mover os olhos. Ele não tem movimentos da face, mas ele consegue mexer os olhos. Com o movimento dos olhos, num computador, ele consegue colocar palavras. E aí um computador fala aquilo que ele colocou a palavra. E ele consegue navegar na internet normalmente. Esse movimento dos escrevendo. olhos pode chegar a ser paralisado? Não, o movimento dos olhos continua ao longo da doença. Da doença. Isso. Qual a diferença de uma ELA para uma esclerose múltipla, por exemplo? A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, ela é uma doença totalmente diferente. Então, o nosso sistema nervoso é como se fosse um cabo elétrico, um fio elétrico. E esse fio elétrico, ele é encapado. Dentro do nosso sistema nervoso também, ele é encapado. Na esclerose múltipla, existe o nosso próprio sistema, ele ataca essa capa que protege o sistema nervoso. É isso que é a esclerose múltipla. Ela é diferente da esclerose lateral amiotrófica. São doenças totalmente diferentes. Que funciona de que maneira nesse sentido dessa analogia de um fio? Como é que... Porque esse fio, se você pegar um fio elétrico e você descascar, você perde corrente para o meio. Certo. Ele já não está mais protegido. Certo. O sistema nervoso, ele funciona como se fosse um fio elétrico, através de corrente elétrica, de fato. Certo. Essa corrente elétrica, ela corre, por exemplo, do nosso sistema nervoso, do encéfalo, até o dedão do pé, dando a informação para a gente levantar o dedão do pé, ou para a gente mexer os braços. Certo. Quando essa capa ela começa a ser destruída, você começa a perder esse impulso. E esse pulso nervoso não chega mais no destino final. Certo. Isso é esclerose múltipla. Certo. Mas a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Isso significa que O corpo se ataca. o próprio corpo se ataca. Certo. Mas existem remédios que são imunossupressores, que fazem com que o seu próprio corpo não ataque mais o seu próprio corpo. Então a você esclerose consegue múltipla, de certa controlar. maneira, hoje tem tratamento. Ela é controlável. Ela é Ela é controlada. controlável. Ela não tem cura, mas ela é controlável. Já a esclerose lateral, o que acontece? Existe- Acontece o mesmo processo Não. de fio desencapado? Não. Os neurônios eles continuam intactos, mas existe uma perda de comunicação entre eles. Mas não se sabe por quê. Não se sabe exatamente o porquê. Se sabe quais são algumas proteínas que estão envolvidas nesse processo da doença. Existem algumas proteínas que são identificadas. Para ficar mais claro, a gente consegue dividir a ELA em duas categorias. Certo. A ELA familiar e a ELA esporádica. Certo. A ELA familiar é aquela que é geneticamente adquirida. É a mais comum? Não. A mais comum É a esporádica. esporádica. Sendo que a esporádica, é muito mais difícil você conseguir estudar ela. A genética familiar você consegue estudar melhor. E aí os estudos são muito mais voltados para ela familiar. Como um exemplo, me corrija, por favor, né? Mas exemplo, uma síndrome do Machado Joseph, uma ataxia, Isso. que é um outro tipo não de esclerose, mas de um tipo de doença neurodegenerativa. Isso. Tem vários tipos de doenças neurodegenerativas. São vários tipos diferentes. Porque a ataxia me parece ser mais genética familiar, né? E tem algumas que são genética Eu familiar. tenho uma amiga que o pai morreu de ataxia, o irmão morreu de ataxia, ela tem ataxia. Isso. No caso da ELA, o teu filho pode ou não pode ter. É difícil você saber. A ELA familiar, ela não necessariamente vai atacar. Existem doenças genéticas e com absoluta certeza você vai ter um caso na família que vai ter essa doença.
A ela não. Em algum momento da vida, geralmente por volta dos 40 anos de idade, a ela começa a aparecer um sintoma. Começa a aparecer como um formigamento na perna, uma falta de movimentação. Mas você pode ser o único da família durante várias gerações? Pode ser durante algumas gerações. Aí a gente não sabe se tem a ver com os hábitos. Então existem diversos fatores que podem influenciar e a gente ainda desconhece quais são esses fatores. Estamos começando. Estamos melhorando, não estamos começando. O estudo com esclerose lateral amiotrófica já tem há muitos anos. O problema é a quantidade de cabeças que estão voltadas para isso. Hoje em dia, a esclerose lateral amiotrófica ela é muito mais visível graças àquele desafio do balde do gelo que teve alguns anos atrás. E isso trouxe uma visibilidade enorme dentro do campo da esclerose lateral amiotrófica e o investimento nessa área de dinheiro público e privado também aumentou muito. Isso foi ótimo para a pesquisa com essa doença. Então, nos últimos anos, a gente teve um avanço muito mais significativo do que anos anteriores, graças à quantidade de recursos que foram investidos. Mas não é uma doença que vem sendo estudada há pouco tempo. Vamos aqui só reforçar o primeiro simpósio internacional de esclerose lateral amiotrófica, Alagoas em Movimento, será no auditório do Hotel Jatiuca, dias 3, 4 e 5. Para me inscrever, como é que eu faço? Tem o site, que é o www.alagoasemmovimento.com. alagoasemmovimento.com. Eu falei aqui com o Axel Cofré, muito obrigado, Axel. O programa continua à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigado. Tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já com o programa Ponto de Vista. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a coach Andressa Mendes, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite novamente. Tem um projeto muito interessante, projeto de coaching voluntário online. Como funciona, Andressa? Exatamente. A partir de março é um portal de coaching voluntário que vai estar disponível para a população de baixa renda. Então, mediante a comprovação de renda, né, aquelas pessoas que querem passar por um programa de coaching, um processo de coaching, mediante uma comprovação de renda, ela vai ter acesso a programas gravados, né, programa de coaching online gravado, onde ela pode se auto-aplicar o coach e também vai ter acesso a coaches recém-formados que precisam de clientes, às vezes pro bonos, para poder aplicar ferramentas que eles aprendem durante a formação de coach, né? Precisam treinar, então eles vão ter essas duas vertentes dentro do portal. O programa gravado, né? E também acesso a esses coaches que precisam colocar em prática as ferramentas de coach, treinar depois de uma formação de coach. Esse portal já está em funcionamento? A partir de março o portal vai estar disponível, exatamente. Como surgiu a ideia? Bom, a ideia, na verdade, surgiu em cima da minha necessidade de criar um projeto social. Eu sempre quis muito criar um projeto social, há muitos anos, há muito tempo. E quando eu fiz a minha formação em coach há 2 anos atrás, eu já tinha idealizado alguma coisa nesse sentido, né, de disponibilizar um programa de coach voluntário para a população, só que ainda não tinha formatado a ideia. Então, eu comecei primeiro com um projeto voltado para coaches, né, um projeto onde eu ensino coaches a implantar um projeto social. Esse projeto ele já acontece e agora a ideia de estar entregando para essa população de baixa renda, né, um acesso a um programa de coach. Eu falo que o coach, ele traz melhorias em diversas áreas da sua vida, né? Imagina a gente poder levar isso para as pessoas que nunca terão acesso, de repente, a um programa de coach, porque a gente sabe, né, que é um custo bastante alto passar por um processo de coach. Então, levar isso para a população de baixa renda e a gente contribuir com um mundo melhor para as gerações que vêm por aí. Andressa, para quem não conhece, o que é que faz o coach?
O coach, ele te ajuda em diversos pontos, tá? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você consegue alcançar objetivos nessas duas vertentes, tá? Através de uma metodologia mesmo, ferramentas de coach, né? Ele te ajuda utilizando esse método, essas ferramentas de coach que estão cientificamente comprovadas, que ele realmente te ajuda a alcançar um objetivo específico e você pode aplicar isso em várias áreas. Lá dentro do portal, por exemplo, a gente vai ter o nicho de emagrecimento para aquelas pessoas que querem, por exemplo, emagrecer e não conseguem. A gente vai ter um programa de coach voltado para emagrecimento. Aquelas pessoas que têm problema com relacionamentos, por exemplo, tanto no trabalho quanto em casa, dentro de casa. Você vai poder passar por um programa de coach voltado para relacionamento. Se me permite a brincadeira, eu tenho um hit nessa história, né? É quase isso. É quase isso. Mas ele é voltado também para relacionamento, para conflitos no trabalho, por exemplo. Mas para relacionamento amoroso também, viu? E aí a gente vai ter também o programa de coach vocacional, por exemplo, adolescentes e profissionais também de baixa renda que não se encontraram profissionalmente ou que estejam na fase de se encontrar e não saber o que fazer, vai ter lá o acesso ao programa de coach vocacional. Vamos ter também o programa de coach voltado para carreira, né? Aquelas pessoas que querem alcançar uma performance melhor na carreira, então, e financeiro também. Então vão ser 6 nichos de programas de coach por enquanto. A ideia é trazer mais nichos de coach assim que o projeto começar, a gente trazer outros nichos também para poder contribuir com essa população. Todo coach tem a mesma metodologia? Na verdade, não. Cada escola, cada formação de coach trabalha com metodologias diferentes, né? A gente vê até essa questão da própria novela que surgiu, uma polêmica muito grande de que o coach não trata disso, quem trata disso é terapeuta, mas tem escolas, tem formações, escolas que trabalham com ferramentas e uma metodologia para trabalhar com traumas, por exemplo. Não são todas as escolas que estão preparadas para isso. Então, cada formação em coach, cada escola tem um método, tem ferramentas diferentes, mas todas visam contribuir para a melhoria, para o desenvolvimento humano em algum sentido. Sem precisar revelar também, de certa maneira, a metodologia, mas conta um pouco sobre como trabalha um coach, para além do portal. Um coach na vida de quem quer emagrecer, por exemplo. Por exemplo, o coach de emagrecimento. A nossa mente, ela funciona em cima de um monte de pensamentos, né? Pensamentos que nos ajudam, em muito sentido, e muitos pensamentos que nos sabotam. Então, o coach de emagrecimento, ele trabalha com esses pensamentos, esses gatilhos que muitas vezes sabotam o processo de emagrecimento, né? E são ferramentas próprias de programação neurolinguística, né? Ferramentas apropriadas que vai fazer você... É como se ele reprogramasse a sua mente para atingir aquele objetivo. E cada nicho tem ferramentas específicas para trabalhar. Por exemplo, o coach executivo, o coach de carreira. Cada nicho tem uma metodologia, tem ferramentas diferentes para ser aplicada para ajudar a alcançar um objetivo específico. Todo mundo pode ser coach? Sem dúvidas. Pode sim. Na verdade, às vezes sem a gente fazer a formação em coach, muitas pessoas já trabalham como coach, né? Quando você tem o intuito de ajudar as pessoas de alguma forma, você já faz um trabalho de coach, né? De aconselhamento de alguma forma. E aí, quando você faz a formação, você aprende técnicas e ferramentas que são cientificamente comprovadas para ajudar naquele sentido. Então, qualquer pessoa pode fazer uma formação em coach, pode se tornar um coach, né, desde que ela queira, desde que o propósito dela seja ajudar outras pessoas. Ou fazer uma formação em coach para se auto-aplicar, né? Tem muitas pessoas que fazem a formação em coach não só para se tornar um coach, mas aplicar, fazer uma auto-aplicação daquilo que ele aprendeu lá na sua própria vida. O ideal é que as pessoas passem por um processo de coach antes, né? Algumas pessoas, elas confundem, não sabem o que é coach, e aí quando vai buscar fazer alguma pesquisa no Google, acaba caindo nas escolas de coach. As escolas de coach, ela vai te ensinar a como ser um coach, né? Mas o ideal é você passar por um processo de coach antes para você sentir na pele exatamente como que é a transformação do coach, porque ele pode te desenvolver em vários sentidos, mas quando você passa pelo processo, você entende como que você consegue ajudar outras pessoas utilizando essas ferramentas.
quando se pensa no trabalho do coach, exige do coach um quê de psicólogo também, não exige? É, um pouquinho, sem dúvidas. Sem dúvidas que sim. Porque eu acredito que muita gente tem travas que vêm desde a infância. Como Exatamente. puxar essa trava? Exatamente. Por isso que a gente fala que algumas formações, elas estão preparadas para lidar com essas travas e outras não, né? Outras são objetivos mais superficiais, que não se aprofundam tanto. Você pode ter um militar como coach ou pode ter um psicólogo naturalista como coach, né? Sem dúvida. Você tem que escolher quem é que tem um perfil mais próximo do seu? Você na verdade precisa entender se você consegue, se você é coach, se você consegue ajudar naquele sentido, né? E você tem que estar muito atento para isso, porque às vezes pode chegar algumas pessoas que precisam de uma ajuda mais profunda e que você não está preparado para isso. Então, tem que saber separar, bom, até que ponto que eu posso ajudar essa pessoa nesse sentido. E o próprio coach pode aconselhar para que a pessoa procure um terapeuta, para que a pessoa procure um psicólogo, né, se for, no caso, um problema que ele não consiga resolver. Quem é o coach? O coach é o cliente, a pessoa que passa pelo processo de coaching é chamado de coach, né, com 2 ezinhos assim no final. Com 2 ezinhos. Então, exemplo, o coach é o treinador, o aconselhador, o conselheiro, é quem trabalha isso. Exatamente. Coach é quem o recebe. Quem recebe o coaching, com ING no final, é o processo. De coach. E o portal trabalha com esse processo voluntário online. Exatamente. Quantas pessoas vão participar desse portal no início? No início, já tem mais de 50 coaches participando do portal, né? Cada coach está responsável por uma ferramenta, por uma aplicação de uma ferramenta específica, né? Vários coaches quiseram participar, mas na verdade, a gente distribuiu essas ferramentas, né? Fizemos uma seleção antes, né, com as pessoas que realmente queriam participar, os coaches, né, voluntário, mas que fique claro que assim que o portal estiver disponível, qualquer coach pode se dispor a ajudar de forma voluntária lá. Então, mediante a sua certificação, a sua formação de coach, né, você enviando para nós o certificado, você vai fazer o seu cadastro, né, no caso o coach. O coach vai fazer o cadastro no site e vai poder disponibilizar a sua ajuda, né, o seu trabalho via online, né? Ele vai poder atender de forma voluntária outras pessoas, né, online. Agora, aquelas pessoas que querem passar pelo processo de coach, vai poder se cadastrar tanto para ser atendido online ou para ter acesso ao programa de coaching gravado, né? Então, vai ter essas 2 opções para ele lá. Só para reforçar, o nome desse projeto é o Projeto Voar. Projeto Voar. Já tem endereço? Então, por enquanto, os coaches todos estão espalhados por todo o Brasil. Aqui em Maceió tem o Kenny, que é o responsável pelo coach de emagrecimento, o Kenny Santa Cruz, mas cada um está num lugar diferente, então serão reunidos no mesmo espaço. Exatamente, todos reunidos no mesmo espaço. Pois bem, sempre que a gente vê o coach, a gente tem visto vidas transformadas. Como causar esse impacto positivo? O que é a primeira coisa que se tem que fazer? Para um coach ou para um coach? Para o coach produzir isso na vida de um coach? Então, como é que o coach consegue produzir isso? Ele trabalha com ferramentas, por exemplo, primeiro ponto, né? A primeira ferramenta que a gente trabalha são a ferramenta de resultados esperados. O que você espera do programa de coach? Onde que você quer chegar? Eu falo que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí muitas pessoas vivem muitos anos da sua vida sem saber para onde está indo. Eu sou uma delas, que eu vivi exatamente assim. Eu não estipulava metas a longo prazo para mim. E aí chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, bom, e aí? E agora, né? Já fiz isso, já fiz aquilo, o que eu vou fazer? Então, o coach me ajudou. Na verdade, o coach, ele ajuda as pessoas em vários pontos. Comigo, ele funcionou exatamente assim. Ele me ajudou nesse sentido, a encontrar um propósito, aquilo que realmente eu gostasse e amasse fazer. Então, ele me ajudou a me encontrar, a me realizar profissionalmente, mas ele pode te ajudar, por exemplo, a resolver conflitos no relacionamento, a emagrecer, a se resolver na questão financeira, né? Então, começa com resultados esperados, que é a primeira sessão. O que você quer? E tem pessoas que chegam lá no programa de coach, na primeira sessão, eu não sei o que eu quero. Na verdade, quem
quem falou para me vir foi a minha mãe, ou foi um amigo, ou foi assim, foi assado. Então, primeiro ponto, o coach ele não faz milagres, né? A pessoa precisa querer mudar em algum sentido. Não adianta você ser indicado por um amigo e para você, a gente fala que você ainda não chegou no limite da dor, né? Que todo processo de mudança a gente precisa estar num ponto de limite da dor. Né? Você só consegue mudar assim em todos os pontos. Quando você chega a um ponto e fala, eu preciso mudar nesse sentido. E é geralmente onde as pessoas procuram um programa de coach. Quando elas chegam naquele limite, mas elas não sabem o que fazer. Né? Então, através dessa sessão de resultados esperados, a gente consegue já definir qual o objetivo da pessoa, onde ela quer chegar, né? Isso a médio e a longo prazo, digamos assim. E aí as outras ferramentas trabalham, por exemplo, a questão de valores. Né? Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender melhor. Vamos supor que eu tenha um valor de respeito muito forte, né? E nessa sessão de valores a gente entende quais são os valores de cada um. E através disso você entende que os seus valores são diferentes dos valores de uma outra pessoa. Cada um tem valores, um conjunto de valores diferentes, né? E a gente entende que cada pessoa é regida por 5 valores. E aí existem mais de 50 valores. Né? Através dessa sessão você consegue se entender. Agora eu entendo por que eu não me encontrei ainda profissionalmente, porque na profissão que eu estou tem um valor que para mim é importante, que é o valor de desafio e que eu não consigo atingir dentro da profissão que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou trabalhando num cargo público e aí eu não me sinto desafiada naquele processo. E aí a sessão de valores te dá clareza sobre tudo isso, sobre o seu sentimento, aquilo que é importante para você e como que você pode alinhar esses sentimentos com um objetivo pessoal e profissional. Pois bem, está indo para o nosso intervalo aqui, eu estou com a Andressa Mendes, ela que é coach, está aqui divulgando um projeto de coaching voluntário online, o Projeto Voar. A gente vai falar mais sobre esse projeto no próximo bloco. A gente volta já. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Andressa Mendes, ela que é coach. A gente está falando aqui do projeto, do portal, do Projeto Voar, o portal de coaching voluntário online. Andressa, parte desse projeto, além de uma ação social muito bacana, é também permitir que coaches novos possam trabalhar de uma maneira, no caso, trabalhar suas experiências, trabalhar sua metodologia. O quanto é importante isso? É extremamente importante. Na verdade, essa ideia surgiu da necessidade que eu vi, a minha própria necessidade. Assim que eu fiz a formação em coach, eu precisava atender as pessoas. Antes de começar mesmo a cobrar, eu precisava treinar, aplicar aquelas ferramentas. E a maior dor do coach é esse. Ela faz a formação, né? Os coaches fazem a formação de coach e depois não tem com quem treinar as ferramentas, né? Fazer programas de coach, porque eu falo que a segurança do atendimento, a melhoria do resultado que você leva para o coach, ele vem da prática, né? E a gente precisa praticar. Então, esse portal também vai servir para os coaches estarem colocando em prática aquilo que aprenderam durante a formação. A gente tem visto recentemente muitos, exemplo, a mídia tem trabalhado muito isso. Então, exemplo, você tem educadores físicos que se assumem como coach hoje. E você tem casos que viram, de uma certa maneira, famosos.
A Cleo Pires contrata coach para emagrecer para o carnaval. Nesse sentido, isso. Como você vê a mediatização dos coaches? Então, na verdade, o mercado de coach tá muito em ascensão agora esse assunto de coach, né? E às vezes um personal, ele se intitula como um coach, né? Baseado no próprio termo em inglês, que significa treinador, e não deixa de ser, né? Então, tem que ter muito cuidado, né, na separação do coach que está preparado com ferramentas, com uma metodologia apropriada e correta para ser aplicada naquele sentido, para você alcançar algum objetivo, e aqueles que se intitulam como coach, mas não passou por uma formação em coach. Então, tem que tomar cuidado. A formação leva quanto tempo? Tem formações de 120 horas, de 90 horas, tem formações de um final de semana, que aí eu fico, um pouco até... Tem que tomar cuidado com o tipo de formação que você escolhe para saber se aquela formação, aquela escola vai te dar um embasamento bom para você aplicar essas ferramentas. Então, varia de 90 a 120 horas e até um pouco mais também. O coach, como você acabou de colocar, ele é um treinador. É um treinador. Não existe resultado sem treino, sem esforço? Não existe no um pain, resultado. No gain. Não. Sem esforço não tem como ter um resultado bom, né? Eu falo que para tudo que você quer, se você realmente quer alcançar um objetivo, e muitas pessoas querem, mas elas não sabem como fazer, então a importância do coach é você encontrar as suas próprias respostas, né? Às vezes você quer muito fazer alguma coisa e você não sabe qual o caminho, então o coach ele vai te conduzindo, né, a você encontrar as suas próprias respostas nessa jornada, até você chegar aonde você quer. Precisa sentir dor para conseguir o que quer? E aí eu não estou falando de uma dor física. Pode ser uma dor emocional, uma dor mental. Precisa sofrer? Então, não precisa sofrer, mas existe um ponto muito importante. Todo o processo de mudança, quando você tem um resultado melhor, é quando a pessoa chega num limite, num ponto que para ela é um limite. Se eu sou um pouco gordinha, mas eu olho no espelho e está tudo bem e eu não me incomodo tanto com aquilo, eu posso passar por um processo de coach e eu não tenho um resultado tão eficiente, porque aquilo para mim não me incomoda tanto. Mas se eu chego a um ponto que aquilo realmente está me incomodando muito, que eu me sinto incomodada todos os dias quando eu olho no espelho, ou seja, a frequência da dor é muito grande, aquilo chega a um ponto para mim que eu preciso mudar de qualquer jeito. E aí o programa de coach acaba tendo um resultado melhor. E lógico, todo resultado precisa de esforço, precisa de você entregar o seu melhor, né? Você pode conseguir aquilo que você quiser, desde que você de fato estabeleça um objetivo, estabeleça uma meta e se coloque em ação, né? Lógico, esforço, resultado. Sentado no sofá você não consegue nada. Sentado no sofá não tem como, você não vai conseguir. Você vai conseguir uma dor de coluna. Uma dor de coluna. Uma dor de coluna e uma vida mediana, né? Quando a gente fala de coach, é você buscar resultados extraordinários, é você buscar a sua melhor versão, é você buscar o melhor que tem dentro de você, porque todo ser humano tem uma capacidade incrível, né? É a sua alta performance que está em jogo. Então, para você ter alta performance e buscar a sua melhor versão, não tem como ser sentado em um sofá. Você tem que se esforçar e você tem que dar o seu melhor. É um projeto social, um projeto voluntário, é online. Às vezes, quando a gente vê um trabalho desse social e voluntário, dá a impressão de que, tipo, tudo que não for desse trabalho é caro. O coach é caro? O coach não é barato. O coach não é barato. Até mesmo porque tá um pouco bem novo assim no Brasil, então nós não temos tantos coaches no Brasil como algumas pessoas pensam, todo mundo é coach. Não, por enquanto são, se não me engano, 30 mil, 40 mil coaches no Brasil hoje, então são muito poucos. Então, provavelmente o processo vai ficar mais acessível com o tempo, né? Vai ficar mais popular. Mas, por enquanto, não é barato. Eu falo, o que não é barato? Também depende, né? Depende do bolso, de quem, né? Se eu falar assim, R$2.000 a R$5.000, a R$10.000. Então, para algumas pessoas pode parecer caro, para outras pessoas pode ser barato. Então, depende do bolso, né? Você falou de neurolinguística no bloco anterior. Quanto é importante a neurolinguística?
Na verdade, a neurolinguística é a base do coach, né? O coach veio exatamente da PNL, da programação neurolinguística, né? Todas as ferramentas de coach, a metodologia de coach tem como base a reprogramação neurolinguística. E o que é reprogramação neurolinguística? É você reprogramar a sua mente. Às vezes as pessoas, elas nascem, crescem e depois ficam velhinhos com uma crença que foi implantada lá durante a infância. Né? Coloca-se lá uma crença em cima das pessoas que são autoridade para você, dos seus pais, alguém que você convive muito, você cria uma crença lá e aí depois você acaba, através dessa crença, se prejudica durante toda uma vida. Então, você reprograma a sua mente, né, usando ferramentas de PNL, de reprogramação neurolinguística, para aquilo que você criou lá na sua infância, por exemplo, não te prejudique. Você refaz aquela crença em relação a alguma situação, em relação a algo específico, para você realmente buscar o seu melhor resultado e não deixar que aquilo que foi criado que te prejudique durante uma vida inteira. Quando a gente vê nesse sentido da reprogramação, existe a essência de uma pessoa? Mexe na essência de uma pessoa? Exemplo, eu conheço pessoas que vão dizer assim, eu não consigo nada porque eu sou preguiçoso, porque eu sou preguiçosa, não consigo nada porque... sei lá, porque eu sou muito crítico. Existe essa reprogramação? Existe, sem dúvida. É aí que está o ponto, né? Tudo aquilo que você pensa, você sente e você faz. Se eu digo que eu sou assim, eu sou muito crítico, eu vou agir como uma pessoa crítica. Se eu digo que eu sou, vamos supor... eu tenho preguiça de fazer isso. Eu tenho preguiça de fazer. Ok, você tem preguiça de fazer alguma coisa, o seu comportamento vai ser em cima daquilo que você está acreditando que é. Né? Então, todo pensamento, ele vem depois, ele gera depois um comportamento. Então, às vezes as pessoas falam que o coach fica lá só motivando isso. Não é. É a reprogramação da sua mente para algum pensamento que te prejudica alcançar algum ponto específico. Você reprograma esse pensamento e através da repetição e da prática, repetição e prática, você consegue reprogramar esse pensamento e gerar um comportamento diferente daquele que você tinha. Reprogramação é todo dia? Todos os dias você pode fazer um trabalho de reprogramação mental. Desde o momento que você acorda, por exemplo, se você acorda e acorda já meio cabisbaixo e pensando, poxa, mais uma segunda-feira, nossa, que saco. Não tem como o seu dia ser bom se você já acorda dessa forma. Popularmente entendeu? No Brasil, a segunda-feira é muito triste, né? O pessoal, segunda-feira, que dia horrível. Dizer isso já é uma programação? Sem dúvidas que sim. Você já está mandando um comando de que segunda-feira é ruim. Então, não tem como você acordar na segunda-feira com o pensamento, poxa, segunda-feira, que saco, vamos lá, né? Mais um dia de luta. E aí você acorda com esse pensamento e você vai ter um comportamento baseado naquele comando que você deu para sua mente. Então, se você reprograma seu pensamento, a hora que você acorda, você já... levanta com um pensamento diferente daquele, e isso é tudo questão de repetição, tá? Você vai repetindo essas ações até você criar um gatilho, uma sinapse diferente na sua mente. Então você repete aquilo e aí você passa a dar um caminho diferente, um comportamento diferente daquele que você tinha. Se eu acordava, por exemplo, todos os dias com esse pensamento de que, nossa, mais um dia de trabalho, que saco, tal. E aí você reprograma a sua mente e cria uma sinapse diferente em relação a esse pensamento, você passa a ter um comportamento diferente também, e aí o seu dia passa a ser melhor naquele sentido que você está buscando. Existe também o coach financeiro? Existe. Dentro do portal. Uma pessoa que já gastou de tudo. Vou gastar com coach para não gastar tanto mais. Sem dúvidas, existe sim. No portal vai ter também o acesso ao coach financeiro. A pessoa consegue se programar, se organizar melhor através do coach financeiro. Muitas coisas também, muitas crenças em relação às suas finanças vieram lá desde sempre. Quando de repente seus pais falavam para você que, poxa, para ganhar dinheiro é só gente de desonesto mesmo, assim assado. Essas pequenas crenças que os nossos pais às vezes falam e que a gente cresce com essas crenças,
e isso atrapalha toda a nossa vida. Então, no financeiro, no coach financeiro, você faz uma reprogramação de crenças também, e isso te ajuda a se organizar melhor, a ter uma crença positiva em relação às finanças, e aí você consegue ter um resultado melhor financeiro também. Pois bem, Andressa Mendes está aqui anunciando o projeto Voar, portal coach voluntário online, a partir de março. A partir de março. Lá no meu perfil do Instagram, vocês vão ficar por dentro, assim que o portal já... Vamos reforçar, o perfil no Instagram da Andressa é o coach_Andressa, tá? Coach_Andressa, isso. Isso, e vai lá ficar informado. Você vai ficar por dentro assim que o portal estiver disponível, que vai ser em março. Você vai poder se cadastrar lá, mediante a comprovação de renda, de baixa renda, você vai ter acesso aos programas. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.